Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês que neste momento me acompanham com essa mensagem. Eu gostaria nesse dia de estar te convidando a refletir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso também de número 5, onde diz o seguinte: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Bem, vejamos aqui inicialmente uma simples palavra que vai trazer talvez uma polêmica para as traduções que podem ser usadas. Eu acabo de usar a tradução Almeida Revista e Atualizada. Mas então vamos ver esse mesmo versículo na Nova Versão Internacional, que diz assim: Simão Pedro respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E vejamos então numa terceira versão, que é Almeida Corrigida, onde diz o seguinte: Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Por que eu fiz questão de ler 3 versões? Porque se você observar, você notará que na primeira versão e na terceira versão, nós teremos aqui uma palavra que será observada de forma distinta. Se por um lado, na primeira versão nós vamos observar a palavrinha sob, na terceira versão nós estaremos observando a palavra sobre. E nós entendemos que quando eu falo sob, eu estou dizendo que debaixo de, ao passo que quando eu vou falar sobre, eu estou falando algo que eu estou lançando sobre alguma coisa, sobre determinada coisa. Então, independente de se sobre ou sob, eu gostaria nesse momento de talvez nós usarmos então a nova versão internacional, que vai nos dizer que ali, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E eu quero nesta manhã dar um título à nossa mensagem, e a mensagem que eu quero nesse momento meditar contigo terá como então título: a centralidade da palavra. Então vejamos, Pedro e seu irmão André, seus companheiros João e Tiago estavam ali na labuta diária, estavam tentando pescar. E percebamos que aqueles homens eram experientes no ramo da pescaria, eram profissionais, e a Bíblia nos diz que eles haviam passado por uma noite fracassada, tentado pescar a noite inteira, mas nada apanharam. E na manhã seguinte, estava Jesus ali na praia, estava Jesus ali no mar da Galileia, como de costume, pregando, sendo seguido por multidões. E ele então vê ali 2 barcos à beira do mar, e ele então vai pedir para Simão Pedro, que era o dono de um dos barcos, para que ele pudesse embarcar naquele barco e a partir daquele barco ele pudesse ensinar as multidões. Acontece que Jesus começou então a pregar para aquelas pessoas, e as pessoas estavam atentos a tudo aquilo que aquele homem ensinava. E entre essas pessoas estava Simão Pedro, estava André, estava Tiago, estava João, que prestavam atenção a tudo que Jesus havia abordado, ensinado, que ele havia argumentado naquela manhã. Fato é que alguns dias antes daquilo, Jesus Cristo havia passado na casa de Pedro e havia curado a sogra de Pedro. E Pedro certamente observava tudo isso atentamente. Mas nenhuma experiência havia sido tão marcante na vida daquele homem como a experiência que ele viveria naquele dia. E se nós vamos aqui nos atentar a esses detalhes, vamos perceber então que só depois daquele discurso, depois de ter ensinado aquelas palavras que certamente mudariam a vida de muitas pessoas, é que Jesus vai dizer para que aqueles homens então estivessem indo ali agora para o mais profundo, estivesse saindo daquele local onde eles estavam e indo para o alto mar. E Pedro, naquele momento então, ele vai dizer que eles haviam
gastado, esforçado-se durante uma noite inteira, mas tudo tinha sido um fracasso, não tinham conseguido nada. Mas aí Pedro vai reconhecer e vai dizer: mas porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as minhas redes. Talvez você e eu, durante muito tempo das nossas vidas, temos vivido a mesma coisa, temos vivido uma vida de fracasso, uma vida sem sucesso em tudo que nós nos empenhamos a fazer. Fracasso nos negócios, fracasso no casamento, fracasso na criação dos filhos, fracasso na área profissional. E de repente, num simples dia, uma palavra pode mudar tudo. Mas depende da sua postura, você tem a liberdade de optar em aceitar esse conselho ou não. E é isso que vai ditar o resultado que você provavelmente espera, se de sucesso ou de fracasso. E Pedro resolveu dar credibilidade ao que Jesus estava falando. Pedro não colocou naquele momento em alta o seu profissionalismo como pescador, mas ele vai dizer que debaixo da palavra de Jesus, sobre a palavra de Jesus, ele estaria lançando agora as redes. Ele estaria agora fazendo tudo aquilo que ele tinha o costume de fazer, mas de uma maneira diferente, sob a orientação do Mestre da vida. E nos diz o texto sagrado que então eles vão para o alto mar. E quando então jogam as redes, é assustador, é surpreendente o que acontece. Nós podemos observar que naquele momento o inacreditável vai acontecer. Quando Pedro lança as redes junto com seus companheiros, a quantidade de peixes era gigantesca, tamanha, a ponto de ter que fazer sinal para os companheiros do outro barco para ajudá-los a pegar todo aquele peixe, para não correr risco da embarcação afundar. E nos diz a palavra que depois daquela empreitada, eles então vêm para a beira do lago. E ao chegando ali, resolutos, eles então resolvem deixar tudo, depois de terem passado por uma situação de completo pavor. Eles reconhecem que são pecadores, e naquele momento então, se arrependem de todos os erros passados, de toda uma vida de falhas, e eles resolvem então escutar o convite de Jesus. Um convite, no entanto, estranho. Jesus vai dizer que a partir daquele dia, eles deixariam de ser pescadores do convencional peixe que nós conhecemos, para serem pescadores de homens. E de fato foram. Aqueles homens revolucionaram a história. E tudo que Deus quer na sua vida é que você saia da mesmice, e que você tenha sucesso, e que você realmente possa se tornar um pescador de homens, alguém que venha alcançar outras vidas também. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te usar tanto quanto usou Pedro. Mas para isso, esteja atento àquilo que Deus está falando, esteja atento ao que Jesus está disposto a te aconselhar. Dê credibilidade à palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, faça uso, porque ela é a voz de Jesus para você. Que Deus nos abençoe.